primeiro ponto que vocês precisam saber é que as doenças virais, elas se aproveitam da imunidade das pessoas, tá? Não só das pessoas, mas dos animais também. As doenças virais são doenças oportunistas. O tema de hoje é sinomose, tá? Doenças virais com foco na sinomose. Beleza? Esse é o tema da live de hoje. Thanos Sion. Então, vamos lá. As doenças virais, elas são doenças oportunistas que se aproveitam quando o cão, o animal, o ser humano está com algum tipo de baixa imunológica. Abaixou a sua imunidade, essas doenças oportunistas se aproveitam. Então, o vírus, ele na verdade, o perigo das doenças não são o vírus em si. É difícil você ver alguém que realmente tenha morrido por conta do vírus em si. O problema são as doenças oportunistas que se aproveitam quando o animal, a pessoa está com o vírus. Uma vez que a pessoa está com o vírus, ela tem uma imunidade muito baixa e aí ela fica suscetível a contrair outras doenças que possam estar no ambiente. Por exemplo, a sinomose, os animais com sinomose sofrem muito de conjuntivite, sofrem muito de pneumonia, broncopneumonia, que são doenças oportunistas que se aproveitam do animal estar sem defesa, o animal está com uma imunidade muito baixa e essas doenças se aproveitam disso. Falou, poxa, vamos lá aproveitar que esse animal está sem defesa e vamos se aproveitar para poder pegar esse animal. E aí essas doenças, elas crescem, elas evoluem a partir de uma baixa que esse animal possa ter. Então, a sinomose é um vírus e como todo vírus, ele está presente em todos os lugares, se tiver um animal contaminado, tá? Então, o que é muito comum acontecer? As pessoas pegam um animal e elas não estão cientes sobre como é o processo de vacinação, como faz a vacinação, quando faz a vacinação, quais são as vacinas, o intervalo entre as doses das vacinas. E geralmente todo mundo pega um animal e se comove, né? Vê um animal na rua, vê um animal abandonado e simplesmente pega o animal e leva para casa. A pessoa, ela se comove em ver um animal necessitando de ajuda e logo leva esse animal para casa. Ela não pensa na saúde e no bem-estar dos outros animais que ela tem em casa. Quem já tem um animal, pensa assim, eu já tenho um animal, que diferença vai fazer para mim se eu pegar mais um animal? Qual vai ser a diferença? Quem cuida de um, cuida de dois, quem cuida de dois, cuida de três, e assim por diante. É assim que as pessoas pensam, e aí você cai naquela de correr o risco de ter um animal na sua casa saudável, e você levar um animal para sua casa, um outro animal, você tentar ajudar esse outro animal, você levar um outro animal contaminado. E aí você acaba olhando e você está daqui a pouco com 3, 4, 5 animais contaminados na sua casa, entendeu? Aqui, quando o animal morre de sinomose, quais os produtos de limpeza tem que usar para lavar o local que o animal ficou? Eu vou explicar isso, Natália. Até o final da live você vai aprender sobre isso, tá? Eu vou explicar em detalhes isso aí. Fica comigo até o final. DV10 há mais de 21 dias. Estou saindo com ele agora. Eu vou explicar também sobre o processo de vacinação. Quantas vacinas você precisa fazer, qual o intervalo ideal entre as doses da vacina você precisa fazer para o seu cachorro para realmente imunizar ele contra a sinomose e você não correr risco, seu cão não correr risco de pegar essa doença, beleza? Então vamos lá. Então a sinomose, ela está presente em alguns animais, tá? A gente tem, os animais não são iguais, né? Então por mais que a gente tenha animais irmãos, animais parentes, cada pessoa, cada animal tem um organismo e um organismo é diferente do outro. E isso faz com que a gente tente comparar um cão com o outro, mas não existe isso. Um cão da mesma ninhada que pegou uma doença, pode ser que ele tenha uma imunidade mais baixa do que outro cão da mesma ninhada. O número de anticorpos que uma cadela produz no leite, no colostro, os primeiros dias de produção de leite dessa cadela, ela tem o colostro, que é um leite rico em anticorpos. Só o colostro, para uma cadela que foi bem vacinada, uma cadela que quando você faz a cria planejada, você planejou cruzar essa cadela, fez a vacina dessa cadela 30 dias antes de colocar ela para cruzar com o macho, só o leite dessa cadela já vale como vacina. Esses filhotes, eles tendem a nascer muito mais fortes do que um filhote de uma outra cadela qualquer. Só que toda ninhada, quando nasce, você tem aqueles animaizinhos que são mais ágeis, mais rápidos para mamar e outros que demoram um pouco mais. Então, aquele filhotinho que mamou mais o colostro, ele tende a ter uma imunidade melhor do que aquele filhotinho que ficou por último, que não conseguiu mamar, que pegou as tetas do final, que não tinha tanto leite.
Entendeu? Então, só nisso já dá a diferença entre o ponto de imunidade, a quantidade de imunização, a titulação de anticorpos de um filhote e de outro filhote sendo da mesma ninhada, mesmo sendo irmãos. Imagina quando os animais não são irmãos e vêm de ninhadas diferentes. Então, só aí já é o primeiro motivo pelo qual alguns animais ficam doentes e outras vezes o outro animal, filhote, irmão, não ficou doente. Cada um tem um organismo, cada um mamou uma quantidade de colostro da mãe. Então, sabendo disso, quando você pega o seu filhotinho e levou ele para sua casa, você não sabe qual a titulação de anticorpos que ele tem, você não sabe quanto de imunidade ele tem. Então, você fica à mercê de identificar isso na prática. E por isso, eu sempre recomendo e indico que as pessoas só levem um animal para casa depois que esse animal já tenha crescido um pouco, depois que esse animal já tem uma certa idade, a ponto de saber combater os vírus, a ponto de ter o organismo já formado. Um filhote com menos de 6 meses, ele ainda não tem o corpo totalmente formado, ele não está com o sistema imunológico totalmente formado. Ele ainda está em desenvolvimento, tá? O filhote ainda está em desenvolvimento. E essa doença, a sinomose, ela atinge dois ciclos de idade dos cães. Eles atingem os filhotes com menos de 5 meses de vida e os idosos com mais de 8, 9 anos de vida, tá? Então, os idosos também podem pegar sinomose, são o segundo foco dos animais que se contaminam com a sinomose, são os idosos, tá? Eles também podem pegar a doença, os filhotes com menos de 5 meses e os idosos. Os filhotes representam o maior percentual de animais com sinomose, o maior percentual da doença vem dos filhotes, tá? Porque, infelizmente, no Brasil, a maior parte da população não tem um grande poder aquisitivo. E aí, no mercado, nós temos dois tipos de vacina. Nós temos as vacinas nacionais e as vacinas importadas. As vacinas importadas, estatística minha, elas têm uma proteção para o animal de 95%. Ou seja, se o animal, mesmo fazendo a vacina importada, ele pode pegar a doença da sinomose em 5% das vezes. Um animal com a vacina nacional, ele tem uma proteção de apenas 20%. Então, ou seja, ele tem uma imunização de apenas 20%. Ou seja, ele tem 80% de chances de ele ainda corre o risco de pegar a doença, um animal com a vacina nacional. Então, quando eu indico para as pessoas fazerem a vacinação com a vacina importada, não é porque eu estou querendo vender a vacina, não é porque eu estou fazendo propaganda à mercê da minha classe, protegendo os veterinários do Brasil, não. Eu estou falando para o seu bem, porque realmente é o que funciona, tá? Eu estou falando na prática, é o que funciona, são as vacinas importadas. As vacinas nacionais funcionam, mas elas funcionam para um percentual pequeno dos animais que são vacinados. E, infelizmente, muitos animais que são vacinados com a vacina nacional acabam ainda assim desenvolvendo o vírus. O ideal seria que a primeira dose da vacina polivalente, a gente está falando da vacina da sinomose, ela é a vacina polivalente, que pode ser a V8 ou a V10, tá bom? Importada. Existem as vacinas AV3, existem a V6, tanto faz qualquer uma delas, desde que seja importada, aplicada por um veterinário que seja responsável pela aplicação dessas vacinas, tá? Esse é o macete. A primeira dose deveria ser aplicada em um filhote com 42 dias de vida. A partir de 42 dias de vida se faz a primeira dose. Aí muitas pessoas acham que é com 60 dias, acham que é com 3 meses, 4 meses, não. A primeira dose da vacina polivalente importada para a sinomose é feita com 42 dias de vida. Dali 21 dias você vai fazer a segunda dose, tá? A partir da data da aplicação da primeira vacina, você conta 21 dias e faz a segunda dose. Ah, doutor Arthur, eu perdi a data da vacina e eu fui fazer a vacina, meu animal já está com 4 meses. Não tem problema, mas faça a vacina com 60 dias, com 90 dias, não importa a idade do seu cão. E dali 21 dias você vai fazer a segunda dose, que é o reforço. Dali 21 dias da segunda dose, você vai fazer a terceira dose, que é o reforço da segunda. E dali 21 dias você vai fazer a quarta. Então, eu recomendo 4 doses da vacina polivalente importada, V6, V3, V8, V10, qualquer uma delas, desde que tenha a proteção contra a sinomose e seja de uma cepa importada, aplicada por um profissional. Beleza? Você pode sair na rua quando? 21 dias depois da última dose. Então, eu recomendo que você possa expor o seu cão a outros agentes agressores, a outros cães, a outros ambientes, sair na rua, ambientes externos, 21 dias depois da quarta dose da vacina polivalente importada. Beleza? Só aí ele vai ter uma proteção, tá bom? Pessoal que está acompanhando a live, dá coraçãozinho aí para chamar mais pessoas para cá. Jameson, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é falando sobre sinomose e doenças virais, beleza?
Boa tarde, Fuga Bruce. Maristela, minha cachorrinha morreu há 6 meses de sinomose. Ela fez um tratamento durante 20 dias, mas não conseguiu salvar ela. Puxa, que pena, eu sinto muito. A gente vai comentar a respeito disso mais profundamente até o final dessa live e nessa nova série que a gente lançou todas as sextas-feiras, beleza? Então acompanha a gente, sinto muito pela sua perda e infelizmente isso é realidade, é o que acontece em grande parte dos casos em todo o Brasil, em muitas clínicas veterinárias do Brasil inteiro, e é por isso que eu decidi, atendendo aos pedidos, aos comentários, pedidos de ajuda de tantas pessoas nos comentários do YouTube, eu decidi vir aqui fazer essa live e lançar essa série que vai acontecer toda sexta-feira ao meio-dia, beleza? Fiz quarta com a V10. Legal, então vamos lá. Beleza? Vocês estão me acompanhando ou não? Deixa eu ver, digita 4 para mim quem está me acompanhando aqui. Tem alguém aqui que é meu aluno já ou não? Digita 3 para mim quem é meu aluno. Digita 1 se é a sua primeira vez na minha live, digita 2 se você já assiste as minhas lives, digita 3 se você é meu aluno, tá bom? Quem está assistindo aqui, vamos lá, deixa eu ver. Então, vamos lá. Então, esse seria o esquema de vacinação completo que eu utilizo, que é o que dá certo. Deu certo para mim em tantos casos, atendendo na clínica, a gente fazendo mais de 2.000 consultas todos os meses. Então, isso é o que dava certo, é o que funcionava realmente, fazendo esses animais ficarem saudáveis. A gente ter praticamente 0 de casos de sinomose dos nossos animais vacinados. Tá bom? Então esses são os meus dados estatísticos. E aí o que a gente tem que entender, tá? Que o vírus, ele está em um cão contaminado, ele está... Ô Reginilson, beleza? Boa tarde, Reginilson é nosso VIP aqui, sempre presente, sempre acompanhando, aluno de vários cursos, membro do grupo VIP, membro do nosso canal do YouTube. O Reginilson tem estrelinha que é VIP, VIP 10 conosco. Então, vamos lá. O que vocês têm que entender? O vírus da sinomose ele é semelhante, né? Semelhante em partes com essa questão que a gente está vivendo hoje, essa onda do coronavírus. Se um cão tem a doença e ele veio e fez um xixi aqui no seu território, se o seu cãozinho é filhote, não tem vacinas, ele vem e cheira o xixi lá, ele encosta o focinho, encosta a pata, ele acabou de contrair o vírus, entendeu? Existem cães que têm o vírus da sinomose e são assintomáticos, que não apresentam... Boa tarde, Célia. Existem cães que têm o vírus da sinomose, mas não demonstram nenhum sintoma. E existem cães que têm o vírus da sinomose e manifestam os sintomas, tá? Não dá para a gente identificar que um cão tem sinomose ou ele não tem sinomose apenas olhando externamente, apenas olhando ele de fora e falar, ele se tem sinomose, não, esse não tem sinomose, esse vai ter. Não dá para identificar isso, tá? Infelizmente. Para conseguir saber se o animal tem a sinomose ou não tem a sinomose, mesmo que ele não manifeste os sintomas, eu preciso de exames, tá? O primeiro passo é sempre a realização de um exame de hemograma. Coleta o sangue e faz o hemograma. É o exame mais simples da medicina. Eu não sou aluna, mas te acompanho sempre. Boa, Maristela. Excelente. Obrigado. Então o hemograma, você vai conseguir ter uma ideia se esse animal tem uma imunidade alta ou baixa. Geralmente as doenças virais, elas se manifestam e elas se classificam, né, de forma geral, pela baixa imunidade. Então a gente faz um hemograma no cão e olha lá quanto está a imunidade do cão, quantos leucócitos ele tem no hemograma. Se tem os leucócitos muito baixos, provavelmente ele tem algum tipo de doença viral. E aí, além do hemograma, existe também um testezinho rápido, parecido com esses testes de gravidez que tem das mulheres aí, sabe? Que você pega uma canetinha lá e você faz xixi lá dentro. Só que nos cães, no caso da sinomose, a gente tem que fazer um swab com algodão, com um cotonetinho no olho, coloca num líquido lá e vai pingar as gotinhas e aí você vai ver se o cão tem a sinomose ou não, tá? Deu positivo? Cara, às vezes o seu cão não está manifestando sintoma, às vezes o seu cão não tem nada de sinal e ele já tem o sinal, já tem a doença, ele já está com o vírus. Por exemplo, muitas pessoas compram um animal, né, adquirem, às vezes não compram de um criador idôneo, adotam um cachorro de alguém, de vizinho, pegam na rua e tal, e elas não fazem esse hemograma, não fazem esse teste. E às vezes você acabou de pegar um animal que já está com a doença, já tem a sinomose e você levou ele para casa. E uma vez que ele pegou o vírus, demora um tempo para ele começar a manifestar os sintomas, tá? Então, ou seja, você pegou o cachorro, você acha que ele está saudável, que ele está correndo, esperto, brincando, comendo, bebendo, dali uns dias ele começa a ficar apático, prostrado, diminui movimentos, não quer brincar, não quer andar, começa a diminuir o apetite, para de comer e aí começa a secreção nasal, a diarreia, vômitos
e aí chega até o ponto onde ele começa a manifestar os quadros neurológicos, tá? Vou comentar em detalhes isso até o final dessa live aqui, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre procure fazer um hemograma e este teste para ter certeza que o seu animal não está com sinomose. Tá com dúvida, tá pensando, será que tá, será que não tá? Pegou o animal? Primeiro passo é isso, fazer esses exames, hemograma e um teste rápido para sinomose, para ter certeza que realmente está tudo bem, antes de levar ele em contato com outros animais da sua casa ou de parentes. Não deixa esse animal que você não tem contato ainda, ele não tem as vacinas, não está totalmente vacinado, não deixa ele sair andando na rua, não deixa ele sair andando em qualquer lugar, não deixa ele ficar saindo à rua, ele saindo para quintais, para ficar cheirando as coisas, cheirando os lugares onde ele anda, porque todo o ambiente onde teve passagem de outros animais, teve passagem de outros cães de rua, ou mesmo pessoas, pode estar contaminado. E a gente não sabe, não tem como você identificar, será que essa árvore está com sinomose? Será que aquele portão está com sinomose? Será que na minha casa tem sinomose? Não dá para você identificar. Então a melhor forma que a gente tem é evitar que o nosso cão que não tem as vacinas, que ele entre em contato nesses lugares, nessas regiões. A gente evita que ele se exponha a esse risco desnecessariamente, beleza? Existem casos que a vacinação está correta e pode ter sinomose? Sim, Natália, é o que eu comentei. Vacinas importadas, você imuniza em 95%, ou seja, ele ainda tem 5% de chances de ficar doente, tá? Mesmo vacinando com a vacina importada. Só que as vacinas nacionais imunizam em apenas 20%. Então, ou seja, o seu cão tem 80% de chances de acabar pegando a doença, tá? É conta simples, tá? Uma é mais cara, uma é mais barata. Cada um sabe a consciência que tem e o risco que quer correr, né? Então é só essa questão de risco. É igual você comprar um carro. Vou comprar um carro novo ou usado? Vou comprar um carro usado, seminovo ou mais antigo? Vou fazer seguro ou não vou fazer seguro? Cara, o risco é seu. Você compra o carro usado, você não sabe se tá bom ou se não tá bom. Entendeu? Você tem as suas medidas de precaução para saber se o carro tá bom, se não tá bom, se vai no mecânico, olha vazamento, olha isso e aquilo, mas não tem como ter certeza, muita gente é enganada, né? E aí você fala assim, e você comprar zero, é certeza que vai dar bom? Não, às vezes você compra um carro zero e vai dar recal, vai dar erro de montagem e pode dar pau. Então não existe garantia para nada, tá? Nas vacinas, mesma coisa. Mesmo pagando uma vacina mais cara, fazendo vacina importada, é possível sim que o animal fique doente, ele tenha o vírus, tá? Por isso que eu estou ensinando vocês como vocês fazem para minimizar a possibilidade do seu cão ter esse vírus, a minimizar a exposição do seu cão a ter contato com esses agentes agressores, entenderam? É isso que eu vou explicar para vocês em detalhes, tá? Então, a vacina importada é melhor, respondendo a sua pergunta, viu, Natália? Vacina importada, eu só recomendo vacina importada, beleza? Então, vamos lá. Onde que eu estava falando mesmo? Sim, não expor o seu animal a ambientes que possam estar contaminados. Porque o que acontece? Você chega em casa, a primeira coisa que seu cachorro faz, o que é? Coloca aí pra mim. O que seu cachorro faz quando você chega em casa? Primeira coisa que ele faz. Se você tem garagem, ele vai lá cheirar o pneu do seu carro. Se você chegar andando, ele vai lá e cheirar sua calça, cheira seu sapato. Por quê? Boa tarde, Danúzia, tudo bem? Por que ele faz isso? Porque o seu cão, ele quer sentir os cheiros externos. O olfato do cachorro, ele é extremamente aguçado. Portanto, ele consegue sentir cheiros que você nem imagina. Então, assim como você chega numa padaria, você chega num restaurante, num supermercado, sempre tem um cão de rua. Sempre tem um cão abandonado, sempre tem animais por lá. E esses animais vêm, eles veem você entrando, ele na hora já vem cheirar sua calça, ele já vem cheirar seu sapato. Você tá andando na calçada, você pisa num cocô, você pisa num xixi. A gente não tem como evitar. Você acaba pisando e entrando em contato com esses agentes agressores. O vírus pode estar em todos os lugares. Aí o que você faz? Você chega na sua casa, seu cachorro foi lá cheirar seu sapato. Seu cachorro foi lá e cheirar sua calça. Você acabou de trazer o vírus para ele. A maior parte das vezes, quando a gente pega um animal que é vacinado, foi vacinado, só que ele acabou desenvolvendo algum tipo de doença viral, a maior parte das vezes foi o próprio dono que causou o vírus para ele. Foi o próprio dono que trouxe o vírus para ele. Acredita nisso? Pois é o que acontece. Porque cara, é o que a gente está vivendo agora, nessa onda de pandemia. O que acontece? Você saiu, você pôs a mão em algum lugar, você tem que passar álcool na mão.
Entendeu? Você entrou em casa, o certo seria você trocar de roupa para você entrar na sua casa, porque senão você está trazendo vírus. Porque aonde você encostou, aonde você mexeu, qualquer lugar que você passou, você pode ter pego o vírus da sinomose, só que como ele não age em você, você vai perceber no seu cão. E o seu cão vai ficar doente no dia seguinte? Não. O vírus da sinomose, ele vai começar a manifestar no seu cão depois de 10 a 15 dias. Então, você entrou em contato hoje com um cachorro de rua, chegou na sua casa, seu cachorro cheirou a sua calça que o outro cachorro da rua cheirou. E o cachorro da rua estava com sinomose. Demora de 7 a 15 dias para o seu cachorro começar a manifestar sintomas de sinomose. Entendeu? Para ele começar a manifestar a doença. E aí você acha que você não sabe de onde veio, porque foi que ele pegou, porque seu cachorro não saiu de casa e tal. Só que seu cachorro não precisa sair de casa para ele pegar a doença. Você leva a doença para dentro de casa, entendeu? Quem não tem um carro que o cachorro vai lá e vem a cachorrada fazer xixi na roda do seu carro? E aí você vai para casa de carro e seu cachorrinho, seu filhotinho, a primeira coisa que faz quando você chega em casa é cheirar a roda do seu carro e vai lá ver o xixi de quem é o xixi que está na roda do seu carro, entendeu? Então aí ele já se contaminou. Esse é o problema. Então a reclusão desse cão deveria ser extrema para realmente evitar você chegar em casa, não vá mexer no seu cachorro, filhote, sem vacinas, sem você trocar de roupa. Então, troca de roupa, toma um banho, lava bem a mão para você entrar em contato com o seu cão, porque senão você vai levar o vírus para lá. O vírus da sinomose é resistente ao frio? Eu vou responder no final da live, vou responder mais coisas, tá? Mas sim, ele é resistente ao frio. O vírus ele é mais resistente ao frio do que o calor, tá? Um calor extremo mata o vírus. Amônia quaternária, eu não lembro o percentual agora, mas ele mata o vírus também. Calor extremo vai matar o vírus, entendeu? Então, são algumas formas que a gente tem para poder fazer a esterilização, tá bom? Até o próprio álcool mata o vírus. Tenho uma filhote de 4 meses, dei a terceira dose, 3 doses de V10 no veterinário, a raiva também, dei importada, porque já perdi um cão, porque não era vacina importada por isso. Exatamente. Então essa é a realidade de muitas pessoas que não fazem a vacinação, não fizeram a vacina ou às vezes não tinham condição, fizeram uma vacina mais barata, fizeram uma vacina nacional, não conseguiram fazer a vacina importada e aí acabam fazendo uma vacina qualquer uma vacina nacional e depois de um tempo o cachorro começa a manifestar os sintomas e acaba pegando a doença. E, cara, é uma doença trágica, é uma doença pesada, é uma doença triste. A sinomose, ela tem cura, dá para curar a sinomose sim, dá para fazer o tratamento para a sinomose sim, mas não fica barato, não é rápido e custa muito dinheiro, tá? Custa muito dinheiro, demora muito tempo e não é garantido, tá? A gente consegue salvar, já salvei vários animais com sinomose, mas não é fácil. E aí a gente precisa do apoio do dono, do tutor, porque não custa barato fazer todos os exames, fazer todo o acompanhamento, fazer internação, monitoração. Não é simples. Nessa série que vai ao ar amanhã, toda sexta-feira, 12h30, vocês vão acompanhar todas as medicações em detalhes, como é feito o tratamento da sinomose, tá? Vocês vão acompanhar qual é o protocolo que dá certo para o tratamento da sinomose, vocês vão entender com detalhes todos os sintomas que acometem a sinomose, vou explicar em detalhes, mas sintomas para vocês identificarem. Mas para vocês terem uma ideia, sintomas, como são os sintomas que um cão com sinomose tem? Primeiro, eu já expliquei para vocês que os cães são diferentes e cada cão é um cão. Então existem aqueles cães que manifestam mais sintomas e existem aqueles cães que não manifestam muitos sintomas, tá? A febre, ela pode ou não estar presente em animais com sinomose, tá? Geralmente, a sinomose em si, o vírus, não causa febre, mas as doenças oportunistas que envolvem a sinomose podem manifestar a febre. Por exemplo, uma broncopneumonia, tá? Então, a evolução do trato, por exemplo, vamos lá, vou explicar antes até disso, né? Um dos primeiros órgãos onde a sinomose ela começa a agir, ela começa a gerar os problemas é no trato respiratório, tá? Então, um cachorro com sinomose, ele começa a ter muita secreção ocular, muita secreção nasal. Poucas pessoas sabem, mas a gente tem um canal que liga o nosso olho ao nosso nariz, no canal nasolacrimal. Então, secreção ocular e secreção nasal, tá? Acontece nos cães com sinomose. Secreção pulmonar, esse animal já começa a ter dificuldade para respirar,
começa a ter muito muco, esse cão começa a ter aquele chiado na hora de respirar. Se você for auscultar lá o pulmão dele, você vê que o pulmão dele tá chiando, porque ele já começa cansaço fácil, indisposição. Como ele não está sentindo cheiros, ele perde o apetite, ele começa a não ter vontade de comer e ele começa a diminuir o apetite. E aí imagina, um cão que não come, um cão que não sente o gosto, não consegue farejar o alimento, ele não come, ele vai começar o quê? A definhar. Ele perde energia, ele começa a ficar fraco, começa a ficar mais prostrado, abatido, a dificuldade para se respirar, então, ou seja, ele evita os movimentos, evita se locomover, evita se mexer. E aí esse quadro pode evoluir caso outras doenças oportunistas possam aparecer, por exemplo, outras bactérias e fungos. Doenças de pele são comuns de começarem a aparecer em cães com sinomose. Um tempo depois que um cão é diagnosticado com sinomose, você começa a notar feridas de pele, descamação, áreas sem pelo, por conta das bactérias e fungos que estão no cão, que estão no ambiente e começam a se multiplicar e começam a crescer e se desenvolver por conta dessa baixa imunidade desse cão. E aí, ou seja, enquanto o vírus está lá agindo, está lá multiplicando, o cão não tem o que fazer, a imunidade baixa, essas doenças oportunistas começam a aparecer. Então, geralmente a febre, ela vem dessas outras doenças, principalmente uma pneumonia, tá? Que é o que debilita um cão de forma muito rápida e esse cão pode acabar vindo a óbito em pouco tempo. Então, como que esse cão manifesta? Geralmente, as primeiras fases, um cão pegou sinomose, entrou em contato hoje com a sinomose, o que ele faz? Os próximos, ele fica 7 dias de boa, tranquilo, sem sintomas nenhum, tá? Como que é? Printal Plus. Não, no final da live eu vou responder as perguntas, tá bom? O tema da live hoje é sobre sinomose, tá? Perguntas a respeito do tema da live de hoje, a gente vai responder no final da live, aí eu abro para as perguntas de vocês. Então vamos lá. O cachorro entrou em contato hoje com o vírus da sinomose. 7 dias depois ele começa a manifestar sintomas. O que ele começa a apresentar? Ele começa a perder o apetite, começa a comer menos, começa a se alimentar pouco, ele começa a ficar um pouco mais prostrado, mais deitado, evita se locomover, ele sente um pouco de náusea, sente um pouco de dor no corpo. E aí ele começa a diminuir a alimentação. Você fala, caramba, o que será que tem? O que será que está acontecendo? As pessoas ficam meio assim, mas não faz nada, né? Ninguém vai procurar um exame, ninguém vai procurar fazer um teste. As pessoas simplesmente, o que será que é? As pessoas querem dar uma vitamina. Vou comprar uma vitamina porque ele não está comendo muito bem. Meu cachorro não está comendo muito bem, vou dar um complexo B, vou dar uma vitamina para ele. Não, a vitamina não vai resolver o problema, porque ele já está com os primeiros sintomas do vírus. Então você tem que fazer o quê? Fazer exames para ter certeza que ele está bem ou não. Se você não fez vacinas, cara, você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado porque pode ser realmente a sinomose. 2 a 3 dias ele diminui o apetite, começa a ficar mais prostrado, abatido, e aí você começa a notar que ele acorda cheio de remela nos olhos, assim, ó, cheio de remela nos olhos. Aí no dia seguinte ele já começa a ter muita secreção nasal, você começa a ver aquele nariz escorrendo, aquele nariz com bastante muco no nariz, você fala, caramba, o que será que está acontecendo? Deve ser uma gripe, deve ser só um resfriado. Não, não é. Gripe não é resfriado do seu cachorro. Seu cachorro está começando a manifestar sintomas. Aí o cachorro não quer comer, você começa a querer misturar a carninha na ração do seu cachorro, começa a querer dar outros alimentos, uma carne, um petisco, um ossinho, um bifinho, e seu cachorro até come. Ele come, mas ele tem aquele apetite seletivo, ele come somente outros alimentos. Ele não quer comer aquilo que ele comia antes, ele não quer comer apenas a ração. E você continua ali, vou dar uma vitamina, vou dar um suplemento. Cara, não vai funcionar, mas as pessoas teimam. E aí o cachorro vai piorando. Aí chega uma hora que esse cachorro começa a ficar deitado e ele tem uma convulsão. Ele começa a vomitar, vomita aquela água amarela, aquela espuma esbranquiçada. Aí ele vomita, bebe água, aí vomita de novo, aí bebe água, aí vomita de novo, bebe água. Aí ele tem um pouco de diarreia sem sangue, não come direito, e aí assim ele fica. Ele fica uma semana desse jeito, vomitando 2, 3, 4 vezes por dia, sem querer comer, bebendo água e vomitando a água que ele bebeu, e fazendo as fezes mais pastosas, meio mucosas, as fezes com bastante muco e líquidas. E as pessoas, caramba, o que será? Até a hora que ele começa a ter convulsão. Ele começa a ter movimentos involuntários, ele começa a fazer movimentos de mastigação, aleatórios assim, começa a ter alguns tiques assim na cabeça, sabe? A cabeça começa a mexer sozinho.
mexer as patinhas ficam dando chute, ele está deitado, dormindo, a patinha fica dando chute sozinha, movimentos musculares sem ele perceber, e até o ponto que ele começa a ter convulsões cada vez mais frequentes e cada vez maiores. Cada vez que ele tem convulsão, a temperatura do corpo dele aumenta e ele chega a ter febre depois que ele tem as convulsões. E aí é que as pessoas começam a falar, caramba, e agora o que é que eu faço? Quando chega nesse estágio neurológico da doença, é o estágio mais trágico, mais triste, de difícil reversão e mais custoso, tá? É muito difícil. Muitos lugares do Brasil dizem que não tem tratamento da sinomose. Muitos veterinários falam que quando está com sinomose tem que eutanasiar. Muitas pessoas pedem eutanásia quando sabem que está com sinomose. Mas não. A sinomose tem cura, a sinomose tem tratamento. É possível salvar o seu animal com sinomose, sim, só que é necessário uma certa estrutura, uma estrutura médica. É preciso ter uma equipe de veterinários, é preciso ter uma internação, é preciso ter as medicações corretas, é preciso ter muita dedicação, muita vigília ali em cima do animal, entendeu? Então, não é fácil. É difícil. E talvez por isso muitas pessoas já nem queiram. Ah, não, vai ficar caro demais. Ah, não vale a pena. Ah, não, vou gastar dinheiro, depois ele vai morrer. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. E aí acaba que esses animais acabam sendo eutanasiados, acabam sendo sacrificados ou acabam morrendo em dor agonizante, acabam morrendo depois de um grande sofrimento em várias casas e lares. E fora as pessoas que abandonam, que jogam esses animais no rio, que matam de formas mais... É difícil até a gente falar, sabe, sobre isso, porque a gente já viu tanta coisa que é complicado. Qual o valor dos exames para testar se o cão está com sinomose ou não? Você teria que ver na sua cidade, tá? Um teste rápido, que é esse teste da canetinha, vai custar em média aí uns 60, 90 reais, tá? De 60 a 90 reais um teste desse teste rápido. Um hemograma vai custar aí de 30 a 80 reais, dependendo da sua região, dependendo do horário, dependendo do lugar que você faça o exame, tá? Então, o ideal é que você faça um hemograma e o teste rápido para fechar se realmente é sinomose ou não, se o seu cão não tem vacinas e se o seu cão começar a apresentar algum desses sintomas que eu citei para vocês, entendeu?